Geralmente o indivíduo possui dificuldades para manter relações amorosas com outras pessoas e em praticar um ato sexual normal ou atingir o orgasmo nessas relações. Essas alterações geram profunda angústia e, nos casos de comorbidades psiquiátricas e psicológicas, podem levar ao suicídio ou crime passional. Gente, vocês podem observar aqui um detalhe muito interessante, né? Como uma relação mal resolvida, o que ela pode gerar, né? Inúmeros distúrbios psicológicos, psiquiátricos, né? Levando a pessoa a cometer algum tipo de anormalidade, algum tipo de crime, algum tipo de ato que não seja propício, né? Que não seja correto, né? Dentro dessa questão. Então a pessoa ela tem que se cuidar, né? Ela tem que se tratar, buscar uma vida saudável, né? Uma relação saudável com o seu companheiro, né? Para que assim ela não venha sofrer desse tipo de problemas, tá? Dando continuidade aqui, a avaliação dos padrões de excitação sexual relacionado ao transtorno considera-se a qualidade e tipo de transtorno, a quantidade que o fenômeno se apresenta e o nível de dependência do ato. Visto que não consegue deixar de praticar, pois não sente atração ou não atinge a satisfação sexual como as demais pessoas, tá? Tem pessoas que elas praticam o ato sexual, né? E ela pratica isso intensamente, não é verdade? E ali muitas das vezes ela não consegue atingir, né, o seu orgasmo, né, satisfazer o seu desejo, e ali começa já os problemas com aquela pessoa, né, os transtornos, tá? Então ela não se vê satisfeita, né, durante aquele ato ali, e ela repete várias vezes aquela situação e não consegue atingir, né, o verdadeiro clímax, né, dentro da relação. E isso vai gerando ali naquela pessoa inúmeros distúrbios, como nós já falamos aqui. Ok? Então vamos lá, dando prosseguimento. Tratamento, pessoal. É possível conviver com o transtorno desde que o indivíduo busque tratamento. O tratamento ele é vitalício. A pouca adesão ou desistência podem piorar os sintomas e os sinais, tá? Então é possível tratar, tá? É possível tratar um tratamento psicológico, um tratamento psiquiátrico, tá? Uma psicanálise, uma conversa com um especialista. Então é possível ter o tratamento, tá? Pessoas que sofrem de transtornos sexuais geralmente precisam fazer, né, tratamento para a vida toda, de tempo em tempo, né? E não é interessante que a pessoa venha desistir, né? Porque os sintomas eles podem vir a piorar, tá? Porque se trata de um problema de ordem psicológica, tá? Pessoas que sofrem de transtornos psicológicos, elas têm que estar de tempo em tempo realizando um tratamento, não pode parar, tá? Isso é muito importante, porque as coisas tendem a piorar, tá? O tratamento ele é combinado com medicamentos e psicoterapia, que auxiliam, né? São as terapias ocupacionais, a prática esportiva, a prática religiosa, né? Supervisionada, né? E muita meditação, tá? Então, a terapia ocupacional, a prática esportiva, você praticar um esporte, praticar uma atividade física, isso é muito importante, né, para o tratamento dessas questões psicológicas, tá? A prática religiosa, você se envolver com alguma religião, né, seja ela qual for, aquela que te faz bem, faz você se sentir bem, isso ajuda muito, tá? Porque o que acontece? A espiritualidade, quando você trata da espiritualidade, esse tratamento espiritual ele reflete no corpo físico, tá? Ele reflete no corpo físico.
Então é muito importante, tá, o contato com a questão religiosa, tá, as terapias, as práticas esportivas, você conversar com outras pessoas, você estar em ambiente saudável, isso ajuda muito, tá? Te leva a ter uma vida mais saudável, uma vida melhor, tá? Mais alegre, né? Mais espontânea, e você não fica ali pensando naquele problema, naquela parafilia, naquele transtorno, e você consegue levar uma vida normal, tá? Mas é muito bom você estar rodeado de pessoas do bem, com boas energias, para que a pessoa não venha ficar pensando em bobagem, tá ok, pessoal? Isso é muito importante. Onde procurar ajuda, né? Pessoas que têm esse tipo de transtorno, elas devem procurar ajuda em centro de referências, em postos de saúde, né? Em alguns CAPs também, com especialistas para diagnóstico e tratamento, psiquiatria, psicólogo, especialistas auxiliares como ginecologista, urologista, clínicos gerais, entendeu? Então isso é muito importante, tá? Quanto à delegacia, se o indivíduo cometeu algum tipo de crime, deve ser denunciado ou se entregar em algum distrito policial, que não vai acontecer, a pessoa não vai se entregar, né? Mas geralmente essas pessoas que sofrem algum tipo de transtorno psiquiátrico, psicológico, né, dentro dessa questão das parafilias, das fantasias sexuais, né, voltado para a questão da sexualidade, né, como a pedofilia, entre outros, a pessoa não vai se entregar para a polícia. Isso é a grande verdade, né? Mas as pessoas que foram vítimas, consequentemente, vão denunciar aquele indivíduo, né? E isso vai gerar um grande problema para a vida dele, tá? Vai ser denunciado, vai ser preso, né? Vai responder, né? Dependendo da situação, vai passar por um tratamento, né? Dentro da cadeia, algum tipo de tratamento, ou não, né? Isso vai depender muito, né? De como a justiça vai entender a situação daquele indivíduo. E essa é uma questão muito séria, tá, pessoal? E que tem que ser levada a sério. As parafilias mais comuns, tá, que a gente ouve falar no nosso dia a dia. Pedofilia. O que é pedofilia? O transtorno de pedofilia é caracterizado por atração sexual e comportamento sexual envolvendo crianças. Geralmente é recorrente e intenso. Normalmente o adulto é um conhecido da criança e pode ser um membro da família, padrasto, um tio, uma pessoa com autoridade, como um professor, um treinador. Alguns se sentem atraídos apenas por crianças de sua própria família, que no caso nós chamamos de incesto, né? Então a pedofilia, muitas das vezes, ela é praticada pelas pessoas que estão mais próximas. É um amigo, né? É um colega da família, é um conhecido, é um padrasto, é um tio, ou até mesmo o próprio pai, né? Como está aqui a questão do incesto, né? Até mesmo o próprio pai, né? O tio também, né? Que não seja, deixa de ser um tipo de incesto, e isso acontece muito, tá? Então é importante os pais estarem atentos aos sinais das crianças, né? Que está sofrendo esse tipo de abuso, né? Geralmente a criança, ela não gosta de ficar na companhia daquele indivíduo, daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher, tá? Porque a pedofilia também pode ser praticada por mulheres também. Esse é um grande detalhe, tá? E a criança, ela se sente mal na presença daquele adulto ali. Então isso tem que ser observado. Então quando você vê que a criança tem algum tipo de... se sente constrangida, né, ao estar com aquele adulto ali, você tem que começar a observar, a conversar com a criança, procurar saber por que ela não gosta daquela pessoa. Então isso é muito importante ser observado, tá ok, pessoal? Então esse tipo de coisa é o que mais acontece, né? A pedofilia é um tipo de crime, né, que é muito utilizado no dia a dia, no mundo todo, né? Nós temos inúmeros problemas com isso e deve ser muito bem observado, tá ok, pessoal?
Pedofilia. Pedófilos predadores podem usar força ou coerção para ter relações sexuais com crianças e podem ameaçar machucar a criança ou os animais de estimação da criança. Se a criança os denunciar, muitos desses pedófilos têm transtorno de personalidade antissocial. Muitos pedófilos têm ou desenvolvem abuso de substâncias ou dependência e depressão. Tá? É o que mais acontece quando a criança ela diz que vai denunciar, que vai fazer queixa, né, para aquele indivíduo ali. Eles começam a ameaçar, começam a agredir a criança, né, machucar a criança, gerando algum tipo de transtorno para aquela criança ali, não só psicológico, mas como físico também. Isso é muito importante nós estarmos atentos, tá? Então, a pedofilia é uma doença que atinge várias situações ali do indivíduo.